Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata aqui de assuntos do seu interesse. Cuidar dos filhos, da casa, do trabalho. As ocupações são tantas que nem sempre sobra tempo para cuidar da própria saúde. Mas é preciso cuidado. O Instituto Nacional do Câncer alerta que somente este ano ocorrerão 250 mil casos de câncer entre as mulheres brasileiras. A boa notícia é que de cada 10 tumores, 6 podem ser curados se forem descobertos no início. Nesta semana em que o mundo comemora o Dia da Mulher, a gente conversa sobre saúde feminina com a médica Ana Amélia Cunha. Doutora Ana Amélia, obrigada pela sua presença aqui com a gente e justamente sobre essa dificuldade de achar tempo dos afazeres, né, da vida moderna. Isso tem influenciado as pesquisas, os médicos? Tem percebido mais casos nos consultórios? Primeiro, quero agradecer o convite, né, para estar aqui falando sobre um assunto que a gente gosta muito de falar e eu acho que não teria um momento mais oportuno para estar falando, lembrando, né, do que é agora na semana mesmo do Dia Internacional da Mulher. O que a gente vê, assim, algumas doenças, sim, o hábito de vida interfere muito para aumentar ou não a incidência. Então, a gente tem o câncer em específico, nem tanto, por assim dizer, né? O câncer de mama, por exemplo, não, ele é um fator mais familiar, né? Tem fatores genéticos e alguns outros fatores externos. Agora, eu acho que outras doenças que também são muito importantes, como as doenças cardiovasculares, que não era uma doença que a gente pensava tanto ali para a mulher, sempre estava mais focada no homem, hoje a gente percebe que nesse ritmo acelerado de vida da mulher moderna, essas doenças vêm aumentando em muito sua incidência. Pensando em comportamento, o que mudou um pouco, a gente poderia falar do câncer de colo do útero, né? Antigamente era uma doença que a gente imagina, em que a idade de incidência, a idade em que ocorria, que se fazia o diagnóstico, eram mulheres com mais de 40 anos, mulheres que já tinham tido filhos, né? Hoje a gente vê cada vez mais, diagnostica essa doença em idades mais precoces, com 30, com 20, a gente já encontra algumas alterações. Então, nesse ponto, como o início da atividade sexual tem sido mais precoce, né, e os múltiplos parceiros também, a gente percebe que a idade do câncer de colo, sim, vem descendo um pouquinho em comparação com o que era antes, né? Isso tem a ver também, doutora, com esse aumento de câncer de colo do útero? Tem a ver com a redução do número de filhos ou o aumento do tempo em que se usa o anticoncepcional? Não, de forma nenhuma. Hoje já está bem definido que o câncer de colo do útero, ele é transmitido por um vírus, né? Transmitido não, ele é causado por um vírus, que é o HPV, e esse vírus, sim, é que promove mutações, né, e celulares locais no colo do útero, que, se não diagnosticadas e tratadas no momento oportuno, vão desenvolver o câncer de colo do útero. Então, o principal fator mesmo, causador hoje, é o HPV. Então, dos fatores de risco, a gente sabe que os múltiplos parceiros, sim, e o não uso, múltiplos parceiros, a exposição às outras DSTs, são um dos principais fatores de risco para o câncer de colo de útero, né? E mais do que esses outros, né, que você citou. E o HPV, ele tem uma incidência muito grande entre as mulheres? Sim, ele é bem prevalente, né? Se a gente for fazer um levantamento, com certeza a maioria das mulheres já se expôs em algum momento. Por que nem todas têm o câncer de colo de útero? Na maioria das vezes, como toda doença viral, o nosso próprio organismo prepara uma resposta imunológica, uma defesa e combate, controla a infecção localmente e não vai dar em nada, não vai causar nenhuma lesão. Agora, parte dessas mulheres, sim, acabam evoluindo para as lesões de baixo grau, alto grau, e assim vai se classificando o carcinoma in situ, que já seria o primeiro estágio, e o próprio carcinoma mesmo do colo do útero. Doutora, mas contra o HPV, a gente teve uma boa notícia recentemente, né, há alguns anos, que foi a vacina para o HPV. Quem já tem mais de 30, 40 anos, ainda está em tempo de tomar essa vacina? Quem pode tomar? A partir de que idade? Então, a vacina contra o HPV é uma vacina nova, né, que ela já vem sendo desenvolvida e hoje ela já foi liberada para estar no mercado. Não é qualquer idade, porque assim, o principal objetivo da vacina é evitar a primeira infecção do HPV, né? Então, é uma prevenção primária da infecção do HPV. Então, a mulher que já iniciou a atividade sexual, ela já não poderia ter se exposto em algum momento da vida, a gente não consegue detectar, então ela
normalmente a gente exclui ali dessas pacientes que podem usar a vacina. Então, foi determinado o laboratório, né, que desenvolveu a vacina a idade de 9 a 24 anos, né? Dentro dessa faixa que foram feitos os estudos. Fora dela, a gente não tem os estudos ainda, né? Não sabe se dizer se vai trazer vantagens ou não. A gente não tem essa segurança. Então a idade determinada foi essa. Doutora, então quem já começou, já tem vida sexual ativa, não, as mulheres têm vida sexual ativa, não tem como começar a usar a vacina agora. Isso. Não, nesse ponto, para a prevenção primária, não, né? Então, até hoje vem sendo proposto e discutido, né? Não tem nada sinalizando ainda, mas a proposta é que as crianças, sim, as meninas sejam vacinadas logo no início, né, da adolescência, na fase pré-puberal ali, contra o vírus. Só que várias perguntas vão sendo levantadas, tipo, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a vacina, como que é o acompanhamento dessas pacientes, né? Por quanto tempo fica essa imunidade, ela é uma imunidade, porque algumas vacinas a gente tem que fazer reforço, né? Então é isso que são perguntas ainda que só o tempo vai responder, mas veio aí para ajudar e muito, com certeza. Ela está, doutora, no calendário de vacinação do SUS? Não, ainda não entrou, né? Ela não entrou ainda no calendário, né? Hoje, para fazer a vacina, realmente só privada, né? Ela é paga, né? No calendário nacional de vacinação não tem, ela não entrou ainda. A partir de que idade, doutora? Nós estamos falando de câncer de colo do útero, mas assim, no geral, dos cânceres femininos, né, ligados ao aparelho reprodutor feminino, a partir de que idade se deve começar a pensar em prevenção? Isso. Para cada faixa etária, a gente vai ter aquele tumor que é mais incidente, dos tumores ginecológicos, né? Normalmente a mulher deve procurar o ginecologista, normalmente ela procura ali na menarca, né? Quando tem a primeira menstruação, e a partir do início da atividade sexual, a gente começa o rastreamento do câncer de colo do útero, justamente como a gente já falou, pela transmissão está relacionada com a atividade sexual. A partir daí, a gente sabe que os outros cânceres que acometem a mulher da nossa parte ginecológica, temos o tumor de mama, que a gente inicia o rastreamento a partir dos 40 anos, realizando mamografias anuais, né? A gente antecipa um pouco esse rastreamento nas pacientes que têm história familiar positiva para câncer de mama, né? Se ela tem uma prima, se ela tem uma irmã, a mãe, a gente antecipa, às vezes em até 10 anos, o início do rastreamento. Né? O tumor de ovário ele fica como uma interrogação aí no meio, porque ele tem vários tipos e tem tipos que dá em crianças, tem tipo que dá em idosas, então são muitos tipos, não existe ainda um protocolo como existem os outros, né? Ele fica ali no meio, o recomendado são as consultas mesmo, com uma certa rotina ao médico para poder estar fazendo o diagnóstico. Mas do câncer de mama é a partir dos 40 anos. Aqui no Brasil a gente ainda faz a mamografia anual, recomenda a mamografia anual, e o câncer de colo do útero a partir do início da atividade sexual. Né? A senhora falou em idade para começar a fazer mamografia e tal, mas em relação ao câncer de mama, o exame, o autoexame, a partir de que idade? Sim. Eu sempre estimulo a paciente a partir da consulta, a primeira consulta com o ginecologista, ela já fazer, para ela ir conhecendo a própria mama. Não tem assim uma idade de início, né? Na consulta a gente já explica como é feito o exame e mostra, porque existem algumas outras doenças que não são malignas, mas que a própria mulher pode detectar alguma alteração logo com 20 anos, né? Como os fibroadenomas, que são os cistos, que são doenças benignas, né? Então a gente já deve estimular para ela até se autoconhecer e criar esse hábito, né? Então o feito autoexame ele é muito importante também. A gente sabe que grande parte das mulheres que descobrem o câncer de mama, ela mesma encontra algum nódulo, alguma coisa diferente, e isso motiva a busca, a consulta, isso é muito importante. Então a gente sempre tem que estar estimulando desde o início mesmo, assim. Mas ainda com relação ao autoexame, doutora, qualquer época do mês, antes da menstruação, durante a menstruação, quando fazer esse exame? Não, o ideal é que se faça pós-menstrual. Depois da menstruação, antes da menstruação, a mama fica muito inchada, né? Algumas glândulas ficam mais evidentes, isso pode atrapalhar um pouco o exame, fica mais dolorido também. Então depois do período menstrual, normalmente a mama está adormecida e a gente pode ir lá e fazer o autoexame, é melhor nesse período. Doutora, mães que têm filhas entrando na adolescência, entrando na puberdade, quando levar essas meninas
para a primeira consulta com o ginecologista. Mas isso você responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí que a gente ainda vai conversar sobre menopausa. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Venha, participe! Teremos o maior prazer em recebê-los. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje trata da saúde feminina, uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. E a gente está aqui com a ginecologista Ana Amélia, que vai responder para a gente. Mães, as mães que estão nos assistindo e que têm meninas, a partir de que idade a gente deve levá-las ao ginecologista? Bom, essa também, assim, normalmente as mães procuram depois que a menina menstrua. O ideal é que leve isso um pouquinho antes, de repente, quando ela começa a perceber o desenvolvimento das mamas, o desenvolvimento dos pelos, até para a gente estar ajudando a mãe a orientar sobre essa fase, né, essas mudanças que acontecem. As meninas são bem curiosas, as crianças de uma forma geral, então eu acho que uma orientação nessa fase também seria interessante. E tudo isso tem acontecido muito rápido, né? Antes a menina menstruava aos 14, hoje a gente vê aqui no Brasil 11 anos e meio. Então, a mãe tem que estar sempre em alerta mesmo para estar observando e levando no ginecologista. Eu acho que quanto mais informação para pré-adolescente, melhor, porque ela vai buscar essa informação de alguma forma. Se vem da mãe ou se vem de um profissional de saúde, se vem da escola, eu acho que é uma informação certa e ela acaba pensando melhor sobre esse assunto, né? E evitando início da atividade sexual muito precocemente, ou sem orientação, ou na clandestinidade, né? Então eu acho que a mãe começou o desenvolvimento, começou a apresentar as perguntas, né? O que é por que é isso, por que é aquilo? Eu acho que a mãe pode estar levando a criança numa consulta com o ginecologista para ela entender um pouquinho mais sobre ajudar a mãe a explicar para a criança um pouquinho mais sobre as mudanças que acontecem nessa fase do corpo. Mas de praxe, menstruou, leva a criança no ginecologista. Doutora, voltando a falar sobre câncer, a senhora disse que o câncer de ovário é mais difícil de detectar porque ele não tem sintomas. E com relação ao câncer de útero e o de mama, tem algum sintoma característico que quem está sentindo pode estabelecer a conexão com um possível tumor? Infelizmente não, assim, um sintoma específico não tem. Para o câncer de colo do útero, a única forma de rastreio e diagnóstico realmente é fazendo a coleta do preventivo anualmente e indo às consultas de rotina no ginecologista. Essa coleta, a senhora está falando, é o Papa Nicolau. Isso. Né? O Papa Nicolau hoje é o exame aqui no Brasil, a gente define como coleta anual e ela é universal. Para todas as mulheres que iniciaram a atividade sexual, tem que se fazer o exame anualmente. Como a gente falou, o HPV ele provoca lesões no colo do útero, são lesões locais, ele não faz bacteremia, ele não se espalha, não causa lesões em outras partes do organismo, então é difícil dar algum outro sintoma. E na nossa parte ginecológica mesmo, ele não tem os sintomas típicos, assim, você não consegue diferenciar de uma vulvaginite, de um corrimento ou um outro sintoma, assim. Quando ele começa a dar sintoma, que por exemplo seria um sangramento durante a relação sexual, né, um odor diferente, já seria no estágio extremamente avançado. Então, para se fazer a prevenção mesmo, o diagnóstico precoce é com o Papa Nicolau. E é muito importante frisar que praticamente eu acho que de todos os tumores, o único que a gente pode fazer uma prevenção primária mesmo é o câncer de colo do útero, porque sempre que a gente fala de lesões HPV, são todas lesões, assim, que a gente diagnostica no início, são lesões pré-malignas, né? Então nem virou câncer ainda. Então essas lesões elas são tratadas e curadas e a paciente fica livre dessa enfermidade. Então é uma prevenção primária, diferente de encontrar um nódulo no seio que já poderia ser um câncer e já é o câncer. A gente não consegue fazer uma prevenção primária para o câncer de mama, mas para o câncer de colo do útero, sim. E esse é o objetivo, tanto da vacina quanto do Papa Nicolau. Então é muito importante
para todas as mulheres estarem indo no ginecologista e colher o Papa Nicolau anualmente, como rotina. Doutora, e com relação à menopausa? Queria que você explicasse um pouquinho a partir de que idade, o que caracteriza, né, e quais os sintomas? Então, tem um professor da escola que sempre explica muito bem essa parte da menopausa e ele fala o seguinte, que a partir do momento em que a menina começa a deixar de ter o corpo igual ao do menino e se tornar uma silhueta feminina, com quadril, né, com seios, ela está ali com esse corpo definido assim, porque o estrogênio, que ela não produzia, inicia-se a produção pelo ovário e vai definindo essas curvas ao corpo da mulher. Quando ela vai envelhecendo e vai diminuindo a produção de estrogênio, ela começa a perder todas essa silhueta do corpo feminino também. Né? Então, esse balanço, né, a gente percebe, e a mulher não quer de jeito nenhum, imagina, hoje a mulher na vida moderna é perder isso daí. A idade que isso acontece é muito individual, em média a partir de 45 anos, né? Dos sintomas que ela sente, o principal com toda certeza, o inicial, seria o início de uma mudança no padrão menstrual dela, ou para mais ou para menos, aumenta os dias de sangramento, aumenta o volume de sangramento, para de vir todos os meses, começa a falhar. Então esse é o sinal de alerta normalmente nessas mulheres. Isso normalmente acontece a partir dos 45 anos, em algumas poucas mulheres antes disso, mas a partir dos 45 anos a gente tem que estar em alerta. Além de sintomas menstruais, ela também pode ter algumas mudanças de comportamento que ela percebe, né? Como uma irritabilidade, talvez uma dificuldade para dormir, irritabilidade, as famosas ondas de calores, né? Que a gente chama de fogachos, que são ondas intensas de calor e sudorese, né? Que ela não consegue explicar, também são sintomas que caracterizam essa fase de transição entre o período da vida fértil até o climatério. Mas menopausa mesmo é definido como a última menstruação. Então, a mulher que vem sangrando, a partir do momento em que ela para de menstruar e a gente vê que ela já está há 1 ano sem menstruar, aquela última menstruação a gente chama de menopausa, né? Nesse nome. E a partir daí ela entra na fase do climatério, que é o período posterior. Doutora, e com relação, tratando desse tema de menopausa, uma questão muito polêmica que a gente ouve defesas e ataques é a questão da reposição hormonal. Com certeza. Como definir se é, no caso, mais favorável fazer ou não? Já há uma resposta definitiva para isso? Realmente é uma briga e eu acho que, bom, vai se perdurar ainda durante algum período até a gente resolver algumas incógnitas, assim. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o que deve ser feito, assim, a reposição hormonal não é para todas, mas não é para quem quer, mas sim para quem pode. Né? A gente tem que individualizar cada caso. As vantagens existem e são muitas, né? E tem alguns cuidados que também deve ser feito. O que aconteceu há uns anos atrás era que a reposição hormonal era feita pelo farmacêutico, pela manicure, minha colega usa, eu vou usar também, era como se fosse um cosmético, e né? Também tinha, né, doutora, uma indicação de que praticamente todas as mulheres usasse. Exatamente, né? Assim, quando se descobriu as vantagens, a tendência foi liberar realmente para todo mundo. E hoje a gente vê que não são todas que devem usar e quem usa tem que ter os cuidados sim, né? Mas as vantagens são muito grandes. Hoje está definido que a reposição hormonal ela é muito benéfica para tratamento de osteoporose, porque a gente não falou muito de osteoporose, mas a osteoporose ela aumenta muito o risco para a mulher, a partir da menopausa, né? Em que ela perde a proteção ali do estrogênio no osso e acaba tendo mais tendência à perda de cálcio do que o depósito, então acelera muito esse processo com a menopausa. Então, naquela mulher que tem fatores de risco, mesmo as que não têm, com certeza a reposição hormonal ajuda muito para controlar esses sintomas todos que a gente falou, sintomas inespecíficos que atrapalham o bem-estar da mulher, né, do dia a dia dela. A reposição controla muito bem, e para melhorar os sintomas também de locais, como locais que eu digo na vagina mesmo, quanto à relação sexual e, enfim, também tem muitos benefícios. No começo, os outros benefícios estão sendo investigados, né? Acredito que, de repente, com o tempo, eles vão ser comprovados, mas a gente hoje já não prescreve falar, olha, vamos proteger o seu coração, eu vou te dar o hormônio. Eu acho que
a orientação de uma dieta adequada, um hábito de vida saudável e atividade física ainda é mais seguro do que só o hormônio. Então, é tudo um pacotinho, né? A gente dá o hormônio, mas explica as outras coisas. Mas para esses 3 pontos que eu falei, a reposição ela ainda é imprescindível, assim. Para quem não pode tomar, a gente tenta substituir e ir lidando um por um dos sintomas, né? Mas sim, é uma briga, né? Eu acho que fica o peso do médico orientar aquela paciente e escutar o desejo da paciente, se ela quer tomar ou não. E aí, nesse balanço, né, mesmo no balanço ali, na consulta, no consultório, né, conversando, a gente escolhe quem deve usar ou não. Não é, na realidade, não é a gente que escolhe. Escolhemos, né? Eu e o médico e a paciente uso ou não do remédio. Mas é muito, se feito de uma forma segura para os pacientes que têm realmente, que podem usar, as vantagens são muitas, com certeza. Então, doutora, o caminho é a gente fugir daquilo que eu disse no início, que é cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, cuidar e esquecer da saúde. Esquecer da saúde, com certeza. Eu brinco que na ginecologia, o que a gente mais, não, de uma forma geral, o que a gente mais tem medo, vamos supor, a gente falou tanto de câncer, né? Mas eu brinco que na ginecologia até isso é muito positivo, porque praticamente para todas essas lesões, até as doenças que a gente mais tem medo, como os tipos de câncer ginecológicos, a gente consegue prevenir, tratar e aumentar, prolongar e melhorar a qualidade de vida das mulheres, né? Então, acho que todo mundo hoje a gente conquistou muita coisa, né? E ótimo, com certeza a gente trabalha fora, tem os filhos, mas não pode deixar a saúde de lado. Então tem que ir sempre no ginecologista e fazer os exames de rotina e propagar isso, né? Chamar as amigas e todo mundo. Doutora Ana Amélia, muito obrigada pelas informações e você pode rever esta entrevista a qualquer hora na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos. E o assunto da nossa próxima entrevista pode ser sugerido por você. Nós estamos aguardando o seu e-mail no endereço eletrônico que está agora no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.